Boa noite. Nós estamos dando continuidade ao nosso projeto Primeiro Deus, Família, Fiéis até o Fim. Hoje nós estaremos no 9º tema, a fonte do poder na família, com a nossa irmã Carol. Agradecemos a participação de todos. Queremos lembrá-los que no sábado, no encerramento com o nosso pastor, você se prepare para as 10 horas de jejum. Escolha o melhor horário, escolha como a melhor forma de fazer esse jejum. Vamos estar unidos neste jejum. Agradecemos a participação de todos. Queremos que você continue orando pelas 5 pessoas da sua família, que você escolheu para orar. Mande mensagens, mande o link dos sermões para que as pessoas possam estar assistindo. Agradecemos a participação de todos e vamos, neste momento, então, cantar o hino oficial dessa programação. Nada poderá nos separar do amor de Deus, nada vai nos abalar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, por isso vamos declarar. Vamos então fechar nossos olhos, fazer uma oração para nós darmos continuidade ao culto desta noite. Querido Deus, somos muito gratos a Ti, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Temos enfrentado muitas dificuldades nessa pandemia, ó Deus,
Notícias tristes têm chegado até nós, de pessoas queridas, enfermas ou que partiram nesta pandemia. Queremos que o Senhor possa enviar forças e poder a todos aqueles que estão neste momento passando por dificuldades. Queremos te pedir humildemente que cuide das pessoas que estão hospitalizadas, que o Senhor possa enviar a cura necessária, de acordo com a sua misericórdia e a sua vontade. Abençoe neste momento a nossa irmã Carol, que ela possa falar inspirada por ti, e que todos que estiverem ouvindo possam sentir a paz que só o Senhor pode nos dar, e que nós possamos colocar em prática tudo isso que estamos aprendendo nessa semana de oração. Tudo isso nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, então, eu convido a nossa irmã Carol, para que ela possa expor o tema desta noite. Seja bem-vinda, Carol, e que Deus possa usá-la. Boa noite a todos. Um feliz sábado. Como a nossa irmã Marivalda falou, estamos aí caminhando para o 9º dia, penúltimo dia, né? Dos 10 dias de oração. E creio que essa semana Deus já fez grandes coisas entre nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Senhor, a Ti estamos diante da Tua presença. Queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Toma cada vida, Senhor, que está ouvindo, Senhor, essa mensagem. Que o Senhor venha falar diretamente com cada um. Peço, Pai, que o Senhor me conduza, que eu não fale nada de mim, porque eu sou pecadora e imerecedora de qualquer coisa. Peço que o Senhor use a minha vida e fale conforme o Teu querer. É o que eu oro nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Nesse versículo, Deus ele nos promete perdão e paz. Sararei a sua terra, sarará a nossa terra. Todos os nossos conflitos, as nossas guerras, as nossas lutas, Deus nos promete que Ele irá sarar. Mas, para que isso aconteça, tem que haver dentro de nós a humildade, o arrependimento, mas, acima de tudo, a oração. Lá em Isaías 55, 6, 7, diz assim: busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Grandes são as promessas do Senhor em nos perdoar, né? Nos perdoar dos nossos pecados, mas para isso nós precisamos buscá-lo continuamente todos os dias. Lá em Lucas 12, 39 e 40, diz assim: porém, considerem isto, se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vós preparados, porque o Filho do Homem virá, a hora em que você menos espera. Nós não sabemos a hora que o Senhor virá. Não sabemos nem o dia e nem a hora, mas aqui ele diz que nós precisamos ficar preparados. Nós lutamos todos os dias, saímos para trabalhar, vamos atrás das nossas coisas, construímos a nossa casa, imobiliamos ela, colocamos lá uma televisão boa para poder fazer o culto domiciliar com os nossos filhos, colocamos um computador no quarto dos nossos filhos para eles poderem estudar. E aí, no outro dia, a gente sai para trabalhar e deixa a porta e o portão aberto. Se trancado, como a gente já teve o caso, né, há pouco tempo atrás, aqui, que entraram na igreja e roubaram, né? Se trancado, os ladrões já entram, imagina se a gente deixa com facilidade, né? E assim é no reino espiritual. Se nós deixamos as portas abertas, que é a brecha, o pecado, na nossa vida, Satanás entra e ele destrói. Porque o intuito de Satanás é destruir as famílias. Ele quer que haja desunião nas famílias
ele não quer paz nas famílias, porque um pai destruído é uma mãe e uns filhos destruídos. Uma mãe destruída são seus filhos destruídos. Né? Me chamou muito a atenção, o Paulo pregou aqui no sábado, e ele falou da esposa dele, né? E ele deu o exemplo que a mãe é a rainha do lar. E me chamou muito a atenção isso, porque é muito forte, né? E nós precisamos aprender a buscar, a saber a buscar o fonte do poder na família. Infelizmente, eu descobri essa fonte, e eu só consegui trazer essa fonte e esse poder, que é o Espírito Santo, para dentro da minha casa, através de muitas lutas, muitas confusões dentro do meu lar, como eu falei aqui no meu testemunho, a ponto de quase haver separação entre eu e meu esposo, e o nome de Deus estava sendo usado. Então, nós precisamos entender que a fonte do poder só vem quando nós nos permitimos ser usados pelo Senhor. Quando nós buscamos a presença dEle para que o Espírito dEle venha sobre nós. O tempo da graça que vivemos hoje, ele está se aproximando rapidamente do fim. Como eu li aqui, né, em Isaías. E será que nós temos buscado com verdadeiro arrependimento o Senhor? Será que verdadeiramente, genuinamente, nós temos nos arrependido dos nossos pecados? E além disso, temos buscado perdão para os nossos pecados? Porque não adianta eu cometi um pecado, eu chegar em Cristo e falar, Deus me perdoa, e amanhã eu ir lá e cometer o mesmo pecado. Arrependimento é quando você se arrepende e não faz mais. Temos buscado mudança nas nossas vidas? Temos buscado o perdão de Deus para os nossos pecados e buscado para que eles sejam apagados? Deus quer que venhamos nos superar em dedicação de fé e virtude e santificação. Deus quer que nos santifiquemos dia a dia para que assim prossigamos à perfeição, guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, que está lá em 1 Pedro 1,5. E o que seria buscar mediante a fé? Eu quero dar um exemplo aqui da minha família. Essa semana que se passou, eu ainda estava de férias da faculdade, as crianças ainda estavam de férias da escola. E eu e o Márcio, nós começamos a se sentir muito incomodados, porque ele chegava do serviço, tomava banho, jantava, aí um ia para o celular, a outra ia para a televisão, e assim, dispersos, sabe? As crianças dispersas. E aí aquilo Deus começou a nos incomodar. Mas por que Deus começou a nos incomodar? Porque nós estávamos orando, pedindo para Deus qual era o caminho com os nossos filhos. E ali Deus começou a nos incomodar. E um dia o Márcio falou assim, basta. Hoje não tem celular, hoje não tem televisão, hoje tem Bíblia. E aí nós passamos, isso aconteceu numa segunda, na terça-feira novamente. E quando foi na quarta-feira, nós terminamos de jantar e eu estava tirando a mesa. E as crianças foram para a sala e já pegaram a Bíblia. Nós não precisamos nem falar. No terceiro dia, eles já pegaram a rotina, né, de estudar a Bíblia. E nessa de estudar a Bíblia, o Alexandre quis estudar a história de Daniel. E a história de Daniel encaixa nesse parágrafo aqui, a fé. A fé de Daniel, porque ele não negou o Deus dele. Ele não se prostrou ao rei, e ele foi lá para a cova dos leões. E Deus fechou a boca do leão. Né? E essa fé que nós temos aprendido, com os nossos antepassados, essa fé está em nós? Esse reavivamento, que o reavivamento ele é um novo avivamento, que é tornar algo vivo. Nós temos tornado essa fé viva dentro de nós? Eu gosto de usar muito o exemplo do Senhor Moisés, porque foi ele quem ganhou a minha família, né, para Cristo, verdadeiramente seguir os caminhos de Cristo. E ele já está numa certa idade, que nem aqui no livro, né, ele fala sobre os pioneiros, né, os antigos. Ele já está na sua idade avançada, ele não está podendo vir aqui cultuar, né, por conta dessa pandemia. Mas a família dele está recebendo o legado, porque ele ensinou para Ruth,
que assim casou com José. O Davi, né, já está aí seguindo. E esse reavivamento, ele está em nós. Aquilo que nós aprendemos dos nossos antepassados, daqueles que estão lá atrás, nós estamos exercendo hoje para que o legado fique para os nossos filhos e os nossos filhos possam ter esse reavivamento. Tornar algo vivo nas nossas vidas e nas nossas gerações. Lutar com Deus em oração é fruir o derramamento do seu Espírito. Fruir em Deus no derramamento do seu Espírito em oração. Muitas vezes, nós falamos para os nossos filhos, olha, você precisa orar, você precisa orar, você precisa orar de manhã, agradecer a Deus, você precisa orar de noite, agradecer a Deus, você precisa orar, agradecer pela comida. Mas você tem orado e tem deixado os seus filhos ver? Você tem orado numa reunião de família, onde alguns não são cristãos, para dar exemplo? Aqui lá em dezembro, que eu dei meu testemunho que o José pediu, né? Eu falei muito sobre isso, porque antigamente a minha casa era um pé de guerra. Como eu já falei aqui, tudo em nome de Deus, né? Eu fazia parte de uma dominação e orava para o meu marido seguir os caminhos do Senhor. E eu falava, Senhor, coloca o Márcio no caminho certo, coloca o Márcio no caminho certo. E o Senhor estava colocando, mas eu não estava entendendo. Na realidade, eu não queria ver, eu não queria enxergar, porque eu achava que o caminho certo era ele estar lá do meu lado. Mas Deus já tinha colocado, né? E ali foram algum tempo de luta, tempo de guerra. E durante esse tempo, minha família, meus parentes se afastaram, porque eu não tinha tempo nem para os meus filhos, para o meu marido, quanto mais para ir num aniversário de família. Eu não tinha. Então, eu não pregava Deus para eles, eu pregava a idolatria. E aí passou, graças a Deus, né? Deus usou a mula lá para falar com Balaão, né? E usou uma macumbeira para falar comigo. Uma amiga macumbeira foi quem deu o intimato. E eu falei, não, se Deus está usando até dali, então alguma coisa de errado tem comigo. E o senhor Moisés ali também sempre insistindo. Então eu acabei vendo a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E assim foi indo, e o pedacinho do céu começou a vir para dentro da minha casa. Porque aquela briga que havia antes, deixou de existir. As orações que não eram feitas, ou que eram feitas erradas, passaram a ser mudadas. E hoje, eu ainda tenho muitos parentes que não são cristãos, mas que quando tem algum problema, eles procuram a mim e o Márcio. Porque eles viram o reavivamento dentro da minha casa. Eles viram a mudança, eles viram que Deus realmente mora dentro do nosso lar. O maior temor de Satanás é o reavivamento, principalmente dentro das famílias. Nós precisamos entender que nós não temos que vir buscar o Espírito Santo dentro do templo. Nós somos a igreja e o Espírito Santo tem que habitar em nós a todo o tempo. Esse período de pandemia, eu acredito que Deus permitiu muitos cristãos passar para eles aprenderem que Deus habita dentro de cada lar. Que o Espírito, para você ter o Espírito Santo, você não precisa vir aqui no templo. É claro que isso não pode ser uma comodidade, né? Nós temos que vir a cultuar ao nosso Deus, mas o culto começa em casa. Se eu, com o meu esposo e os meus filhos, estamos cheios da presença de Deus, e chega o sábado, o dia de vir para a casa do Senhor. A Marivalda e a família dela está cheia da presença do Senhor junto com a sua família. E assim sucessivamente. Todos se juntam dentro do templo. Vai acontecer algo extraordinário. O Espírito do Senhor vai habitar tão grande que vai acontecer um reavivamento maior. Ou seja, então, nós precisamos entender que o reavivamento tem que acontecer primeiro dentro de nós, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Como que eu posso sair e pregar o Evangelho? Claro, eu tenho que sair, tenho que pregar o Evangelho, mas como que eu posso sair e pregar o Evangelho para aquele irmão falar, ó, Deus vai voltar, se eu mesmo não acredito que Deus vai voltar? Se aquela fé que eu aprendi lá atrás eu não estou vivendo, né?
Eu até me lembrei aqui, quando eu estava estudando, quando fala que a gente tem que ter essa fé mediante aos nossos antepassados. Eu tenho vivido uma situação que já está permanecendo há 5 anos. E esse ano, essa situação veio um pouco pior. E eu achei que eu fosse sucumbir, né? Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, nos ajudou, tem nos ajudado, tem nos sustentado. E eu estou podendo viver um pouquinho da fé de Daniel. Não posso dizer que eu sou igual a Daniel, porque eu ainda sou pecadora, e infelizmente, às vezes, ainda vem o medo. Porque eu acredito que ele não teve medo em segundo nenhum, né? Ele orava 3 vezes ao dia e o Senhor falava com ele. Sem oração não existirá reavivamento. Se houver harmonia no lar, o Senhor habitará e estaremos vivendo um pedacinho do céu, que nem eu falei aqui. Graças a Deus, eu não estou falando, gente, para poder falar assim da minha família, expor, mas eu estou dando o meu testemunho de que há muito tempo atrás, na minha casa não existia o céu, existia o inferno. E Deus sabe. Porque era uma luta para trazer meus filhos para a igreja, porque eles não suportavam. Porque eu, com o meu espírito de Jezebel, era autoritária dentro da minha casa. E a minha oração era feita errada. E quando eu comecei a fazer a oração certa, eu não queria ouvir a direção que Deus estava dando. E, enfim, Deus teve misericórdia e nos trouxe até aqui. E hoje eu posso dizer que eu vivo um pedacinho do céu. Porque hoje, se a gente senta para almoçar, e eu sento e eu vou pegar o garfo, o Alexandre já fala, você não vai orar? E ora. E antigamente na minha casa, um sentava num canto, outro sentava em outro, era totalmente disperso. Hoje nós vemos que o ensinamento de Deus, ele não é rigoroso, ele é amoroso. Porque ele une a família, né? A reforma, ela acompanha o reavivamento. Precisamos ser fervorosos. Reavivamento significa renovação de vida espiritual. Nós precisamos renovar todos os dias. Todos os dias nós temos que buscar a presença do Senhor. A minha oração de hoje não vai valer para amanhã. É claro, né? Tem assim a oração intercessória. Mas se hoje eu acordo e eu falo, Deus, obrigado pelo dia, abençoa o meu dia de trabalho, essa oração não vai valer para amanhã. Amanhã, novamente, eu tenho que pedir para o Senhor guardar minha casa, guardar minha família, guardar o meu lar. É como, voltando lá naquele texto, né? Se você deixa se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viria, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Então, nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Nós sabemos o hoje, o agora, porque daqui 10 minutos a Deus pertence, nós não sabemos o que vai acontecer. Por isso o texto diz que nós precisamos estar preparados, porque Ele pode voltar no piscar de olhos, e Ele pode voltar, ser parecido como um ladrão, né? E será que nós vamos estar preparados? Será que nós vamos estar prontos? E a nossa família, será que nós vamos ter ensinado aqueles que estão próximos de nós que Jesus está voltando? Como eu falei, a oração de hoje não vale para amanhã. Se hoje eu orei, eu me santifiquei, mas amanhã eu esqueci que Deus existe, eu pequei e Ele voltar, como será essa volta? Né? Nós precisamos pensar nisso. Cristo declarou que a divina influência de seu Espírito estaria com os seguidores até o fim, desde o dia de Pentecostes até o presente. O Confortador tem sido enviado a todos os que se rendem inteiramente ao Senhor e ao seu serviço. Nós precisamos nos render a Deus e também precisamos fazer a obra. A obra de Deus é grande. Muitas pessoas ainda não conhecem a esse Cristo maravilhoso que nós seguimos, que nós servimos. Muitos ainda não têm o entendimento, já ouviram falar, mas não conhecem. Nós nos alegraremos por um cristianismo quase morto? O espírito egoísta, o cobiçoso do mundo, partilhando da sua impiedade e sorrindo das suas mentiras? Não. Pela graça de Deus, sejamos firmes aos princípios da verdade.
mantendo fiéis até o fim o princípio da nossa confiança. Não devemos ser preguiçosos, mas fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Nós não precisamos vir aqui que, ó Deus, ó azar, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que entregar um livro. Ai, a Marivalda me convidou para pregar, eu preciso ir. Não, nós temos que ter alegria no nosso coração, porque é Ele que sopra todos os dias o fôlego de vida. Nós só vivemos, só respiramos por conta dEle. Então nós temos que nos alegrar para fazer a obra dEle. E falar do amor de Jesus com alegria. Como que você vai pregar para uma pessoa, você vai apresentar um Jesus triste? Nosso Deus não é triste. E a nossa maior pregação é com a nossa vida. Não adianta você ficar falando se você não vive, se você não mostrar. Dentro do nosso lar tem que haver o reavivamento. O Espírito Santo tem que estar todos os dias dentro do nosso lar. Satanás aqui também fala, como eu já falei um pouco, que Satanás, o intuito dele é roubar, matar e destruir. O intuito dele é atacar o lar. O intuito dele é afetar as famílias. Uma família destruída é um banco vazio dentro da igreja. Né? Uma prova do verdadeiro reavivamento. Produzir frutos do arrependimento. Crer em Jesus. Ser batizado. Andar em novidades de vida. Os orgulhosos, deixar de ser orgulhosos e presunçosos e tornar-se mansos e humildes de coração. Os profanos, ser reverentes. Os bêbados, ficarem sóbrios. E assim sucessivamente. Irmãos, Deus fala muito claro, nesse dia, nesse 9º dia, o penúltimo dia dos 10 dias de oração, que nós precisamos lembrar dos nossos antepassados, dos nossos pioneiros que estão descansando no Senhor, e hoje trazer o reavivamento para dentro de nós, para dentro dos nossos lares, para que nós possamos deixar o legado para os nossos filhos, e que o reavivamento venha ao futuro cada vez maior, mediante a vida deles, Deus usando a vida deles. Vamos buscar a fonte do poder nas nossas famílias, que é o Espírito Santo. E essa fonte nós precisamos buscar todos os dias. Vamos trazer o Espírito Santo e o verdadeiro reavivamento para os nossos lares. Vamos deixar o legado de Cristo. E para encerrar, eu gostaria de ler algo. O caráter de Cristo é moldado primeiramente nos pais e depois nos filhos. O caráter de Cristo é moldado primeiramente em mim e depois nos meus parentes. O caráter de Cristo é moldado primeiramente em mim e depois nos meus vizinhos e nos meus amigos. Que os irmãos possam ficar com essa mensagem e que possam se lembrar que o reavivamento começa em nós. Que o poder do Senhor vem através do Espírito Santo, através da nossa comunhão diária, todos os dias com Ele. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais esse dia. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua infinita misericórdia. Quero te agradecer, Senhor, por renovar em nós, Senhor, o teu Espírito todos os dias, quando nós buscamos a tua presença. Quero te pedir, Senhor, traga a nós, Senhor, a clareza, Senhor. Tira, Senhor, toda aquela escuridão que tapa as nossas visões, que nós não vemos, Senhor, verdadeiramente aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Traz, Senhor, a luz para os nossos caminhos. Senhor, conduza a cada vida, a cada lar, Senhor, a cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, diretamente e indiretamente, Senhor. Porque nós sabemos que algumas pessoas podem não ouvir, mas mediante, Senhor, essa mensagem, alguém pode ouvir e se incomodar a falar com outra pessoa. Mediante, Senhor, a tua presença, eu te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade e te peço, esteja com nós no findar desta noite. Nos dê, Senhor, um sábado abençoado, um encerramento, Senhor, que venha, Senhor, no nosso encerramento de amanhã, um reavivamento dentro do nosso templo, Senhor, e dentro dos nossos lares também. Que amanhã, Senhor, cedo possamos estar aqui, Pai, cheios do Teu Espírito, cada família,
cada um de nós, Senhor, cheios do Teu Espírito, para que haja um derramar abundantemente da Tua presença. Toma cada vida em Tuas mãos, é o que eu oro e te agradeço nessa noite, em nome de Jesus. Amém.